Fala meu povo, estamos começando mais um vídeo. Dessa vez nós vamos falar sobre 5 fatos importantes para você conhecer sobre a história da independência do Brasil, ou mais precisamente sobre o processo de afirmação da independência do Brasil. E antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu também vou deixar alguns links de livros na descrição. Se você comprar por esses links, você ajuda a manter os nossos projetos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre a independência do Brasil é o que aconteceu com o Brasil depois que ele se tornou independente. E aí justamente a gente pensa o que aconteceu com a economia do Brasil, o que aconteceu de diferente com o Brasil, e aí a gente vai separar isso em duas partes. A primeira delas é com quem ficou a tutela do Brasil. Porque assim, o Brasil se torna independente de Portugal, o Brasil se torna um país, mas o Brasil não se torna completamente independente do mundo, do que acontece fora. O Brasil precisa de reconhecimento, o Brasil precisa de auxílio, o Brasil precisa de apoio de outros países para afirmar sua independência. E é nesse contexto que o Brasil vai se aliar ou vai manter a aliança que tinha com a Inglaterra e portanto vai se tornar tutelado pela Inglaterra, ou seja, o Brasil vai passar a ser visto pela Inglaterra, vai manter relações diretas com a Inglaterra, relações econômicas, políticas, vai ter conflito depois ao longo do processo do Império, mas ainda assim a Inglaterra é o país que olha para o Brasil, que impõe muitas das coisas que vão acontecendo no Brasil, mesmo não sendo ouvido plenamente, como é o caso da escravidão, o fim do tráfico de escravos, que a Inglaterra pressionou desde que o Dom João VI estava no Brasil, mas que foi sendo feita uma resistência por parte dos brasileiros que dependiam da escravidão e que vão perpetuar esse processo máximo que eles conseguem. Então, nesse sentido, o Brasil deixou de ser independente de Portugal e passou a ser dependente da Inglaterra em boa medida. Os acordos políticos e econômicos que foram feitos com a Inglaterra desde que Dom João VI chegou no Brasil, eles foram sendo mantidos ou renovados ou refeitos a partir de novas perspectivas de um Brasil independente. Muitas dessas ações favoreciam a Inglaterra no comércio, em taxações, na possibilidade de venda dos seus produtos para o Brasil, e com isso a Inglaterra ganhava muito, porque naquele momento a Inglaterra era o grande país, o país industrial do mundo, o que viria a ser depois o caso dos Estados Unidos, o caso da China atualmente. Outra coisa que a gente tem que saber sobre o Brasil independente de 1822 é que houve muito mais permanência do que mudanças. Houve permanências na estrutura política, na estrutura econômica, na maneira como a coisa toda era organizada ou foi organizada depois da independência. Então a estrutura política que existia na colônia Brasil ou no Império Português, na verdade, ela foi mantida. A economia, a maneira como ela era organizada também foi mantida. E essa estrutura evidentemente comportava um tipo de trabalho que era o trabalho escravo, que também foi mantido. Então o Brasil independente, o Brasil imperial, o Brasil do século XIX vai ser o Brasil escravocrata, que vai fazer o máximo possível para manter esse processo de absorção da mão de obra escrava até onde pôde com o tráfico de escravos até 1850 e depois com a manutenção da escravidão interna, mantendo os escravos até 1888. Então é nesse formato que a economia brasileira vai ser mantida. E é nesse formato, por exemplo, que o café vai se tornando o principal produto brasileiro e que vai usar em grande escala a mão de obra escrava. É nesse processo que a mão de obra que antes ficava no Nordeste, que era a região mais rica, vai sendo transmigrada para a região Sul ou Sudeste. A permanência também acontece em relação às elites num primeiro momento. Quem faz a independência e apoia o Dom Pedro e pressiona o Dom Pedro para fazer a independência, em boa medida, são os portugueses, são os políticos portugueses que estavam no Brasil. É claro que tinha apoio dos brasileiros, dos políticos brasileiros, da elite brasileira, e aí é outro ponto, a elite continua no poder, a elite continua mandando, a elite faz o processo de independência. A participação popular, ela é reduzida ou quase nada. Aliás, o povo não era desejado no processo porque tinha-se o medo, por exemplo, em relação aos escravos, deles fazerem igual eles fizeram no Haiti, deles se revoltarem, de matarem os seus donos brancos. Então, nesse sentido, o povo não participa do processo de independência e também não vai participar da política do Império nesse primeiro momento e na verdade até o final do Império em 1889. Então, apesar de existir Constituição, dela ser criada em 1884, não existe uma democracia, e nem era essa a ideia era justamente criar uma monarquia constitucional que tivesse alguns limites, que na verdade com o processo a gente vai ver que não tem os limites que queriam os liberais da época. Então quem governa é a elite muito ligada a Portugal, a elite que é portuguesa, que ficou no Brasil e que fez a independência, ao mesmo tempo que se mantém a escravidão e portanto se mantém o isolamento do resto da população, não só escrava, mas os negros livres, os pobres miseráveis. Todas essas pessoas são excluídas da política, inclusive do voto, e evidentemente são excluídas de cargos políticos. Quem assume os cargos políticos no Brasil Império são justamente os membros da elite, a elite agrária ou a elite urbana, de comerciantes ou de fazendeiros. E seria justamente esse o terceiro ponto que eu já adiantei, o fato de se manter a estrutura política, de se manter a estrutura econômica
econômica da colônia, ou mais precisamente da metrópole portuguesa. Então, nesse sentido, não há mudança na política, não há mudança na economia. Portanto, o Brasil independente ele se parece muito com o reino português nesse sentido. E é claro, justamente por causa da ligação do Dom Pedro, por causa da ligação da elite, uma elite que não necessariamente queria se tornar livre de Portugal completamente a princípio, mas vai sendo levada pelos fatos a fazer esse movimento, e que, portanto, precisa constituir uma estrutura, uma economia, e que não quer mudanças, evidentemente, nesse sentido. Por mais que alguns liberais digam que querem mudança no sentido geral, na realidade, eles acabam, nesse sentido, concordando com os conservadores, ou seja, nós vamos manter a estrutura econômica, nós vamos manter a estrutura política. Outro fato muito importante que a gente tem que levar em conta é que quando se fez o processo de independência, quem manteve o controle sobre o Brasil foi também uma elite portuguesa, em sua grande medida. Uma elite ligada ao comércio, uma elite ligada ao reino de Portugal, que uma boa parte deles que tinha vindo para o Brasil com o Dom João VI, e com o tempo vão se manter no Brasil junto com o Dom Pedro, que nesse primeiro momento é um príncipe regente que vai sendo forçado pelos fatos, pelos eventos que vão acontecendo em Portugal, como por exemplo a Revolução Liberal do Porto, a fazer o processo de independência. E quando se faz a independência, quem apoia o Dom Pedro em grande medida é uma elite portuguesa, uma elite que nasceu em Portugal e que veio para o Brasil de alguma forma. Claro que tem o apoio dos políticos brasileiros, dos fazendeiros especialmente, mas nesse processo quem manda e quem passa a governar depois que o Dom Pedro assume é justamente uma elite portuguesa. E nesse contexto o Partido Brasileiro vai se tornar uma oposição, justamente porque ele vai sendo deixado de lado no processo, especialmente da Constituinte, que vai ser fechada em 1823 para criar uma Constituição à vontade do imperador. Se o Dom Pedro é bem visto no primeiro momento, justamente pelo processo de independência, ele logo começa a ser rejeitado por uma parte da elite, especialmente a elite brasileira. E é nesse sentido que a oposição do Partido Brasileiro com o Partido Português vai forçando e vai contribuir diretamente para o processo de abdicação do Dom Pedro em 1831. É claro que a gente tem outros fatores, a gente tem revoltas internas, a gente tem tentativas de independência interna no Brasil, a gente tem a rejeição do Dom Pedro no sentido geral, que vai aumentando muito, mas a gente tem uma participação muito importante do Partido Brasileiro, dos políticos brasileiros, aqueles que nasceram no Brasil, e isso vai ser determinante para a abdicação do Dom Pedro. Uma última coisa que a gente poderia pensar justamente sobre o coração de Dom Pedro. A gente tem visto o coração do Dom Pedro veio para o Brasil, tem feito desfiles e tudo mais, e a gente deveria pensar, será que o coração de Dom Pedro ele é brasileiro? Aí a gente tem que lembrar as origens do Dom Pedro. Dom Pedro é português, é filho de portugueses. Dom Pedro tem a sua ligação com a família Bragança, evidentemente, uma ligação familiar com a dinastia dos Bragança. A sua visão inicial da política pro Brasil não era uma visão de separação completa, era uma visão de uma certa liberdade pro Brasil, para ele poder governar junto com o Dom João VI. Só apenas com os fatos que foram ocorrendo, como a gente já viu, é que ele vai sendo obrigado ou levado a fazer a independência do Brasil. Além disso, a gente tem a questão do autoritarismo do Dom Pedro, a questão do absolutismo, né, que ele herdou do Dom João VI e que ele tenta implantar no Brasil a sua maneira, e evidentemente isso vai pesar para sua pouca popularidade ou a redução da sua popularidade ao longo do tempo e consequentemente vai levar à abdicação em 1831, como a gente também já viu. Outra coisa interessante sobre o Dom Pedro, ou o coração do Dom Pedro, é justamente que o Dom Pedro é acompanhado por uma corte portuguesa. Em sua maioria, os políticos que apoiam o Dom Pedro, que levam o Dom Pedro ao trono, que fazem o suporte dele após a independência, são portugueses. É claro que tem uma participação brasileira, mas como a gente viu, a gente tem uma luta entre os brasileiros e os portugueses. Uma luta tanto no campo político, mais pacífico, vamos dizer assim, como no campo mais violento, como a gente tem diversos movimentos regionais. A gente tem a Noite das Garrafadas no Rio de Janeiro, a gente tem movimentos que levam à abdicação do Dom Pedro em 1831. E essa abdicação justamente leva a gente a pensar o quê? Que o Dom Pedro, ao abdicar, ao sair do cargo, ele deixa para o filho dele, e o que ele faz? Ele volta para Portugal para reclamar o trono de Portugal, para lutar contra o irmão dele e, consequentemente, se torna Dom Pedro IV. Ou seja, para mim, a partir das coisas que eu falei, eu fico inclinado a pensar que o coração do Dom Pedro não era brasileiro. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, mandem para os amigos de vocês. A gente se vê no próximo. Um abraço, tchau, tchau.